Olá, povo de Deus, terça-feira, 27 de setembro de 2022, São Vicente de Paulo, 26ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 3, de 1 a 3, 11, 17, 20 a 23, e Lucas 9, 51, 56. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo: maldito o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Por que não morri desde o ventre materno, ou não expirei ao sair das entranhas? Por que me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram? Estaria agora deitado, poderia descansar, dormiria e teria repouso com os reis e ministros do país que construíram para si sepulcros grandiosos, ou com os nobres que amontoaram ouro e prata em seus palácios. Ou então, enterrado como aborto, eu agora não existiria, como crianças que nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que esgotaram as forças. Por que foi dado à luz o infeliz e vida àqueles que têm a alma amargurada? Eles desejam a morte que não vê e a buscam mais que um tesouro. Eles se alegrariam por um túmulo e gozariam ao receberem sepultura. Por que então foi dada à luz o homem a quem seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Estamos diante de um livro do Primeiro Testamento que não se lê sem paixão e muito sentimento. Impossível não se envolver com a trama de Jó, o justo que é experimentado de maneira extremamente violenta. A teologia da retribuição tinha ensinado que o justo receberia o prêmio enquanto o ímpio o castigo. A vida de Jó é prova cabal de que essa teologia não se sustenta, pois, sendo ele integralmente justo, só recebe desgraça na vida. O autor do livro de Jó enfrenta a teologia dominante e apresenta uma outra imagem de Deus. Em 42 capítulos temos a demolição da teologia da retribuição, o fim da ideologia da meritocracia. Porém, a maneira como o autor de Jó termina seu drama era tão escandaloso que os religiosos da época acrescentaram um fim diferente ao livro, fazendo Jó resgatar tudo o que tinha perdido. Israel desenvolvia o dogma da retribuição, na maneira de descrever o seu relacionamento com Deus. Deus retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Ora, desta forma, desenvolvia-se uma religião de relação comercial entre Deus e o povo, estilo muito difundido hoje. Paga o dízimo que Deus lhe retribui com todas as bênçãos. Contra isso, o autor mostra que a religião verdadeira é mistério de fé e graça. O povo se entrega livre e gratuitamente a Deus, e Deus, mistério insondável, volta-se para o povo gratuitamente, a fim de estabelecer com ele uma comunhão que o leva para a vida. Tudo indica que a maior parte do livro foi escrita durante o cativeiro da Babilônia no século VI a.C. Como Jó, o povo tinha perdido tudo. Muitos se revoltaram com essa situação e nem davam ouvido aos profetas do exílio, que pregavam, tentando ajudar o povo a assumir a responsabilidade dos seus atos e não a atribuir a Deus a origem de sua desgraça. Aspecto importante do livro é que Jó faz a sua experiência de Deus na pobreza e marginalização. Experiência que ultrapassa todas as explicações, tornando-se ponto de partida para uma nova história das relações entre o povo consigo mesmo e com Deus. A confissão de Jó: eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, meus olhos te veem, é o ponto de chegada de todo o livro, transformando a vida do pobre em lugar de manifestação e experiência de Deus. Nosso texto de hoje põe por terra a ideologia da paciência de Jó,
O capítulo 3 nos revela um Jó desesperado e impaciente. Temos um Jó profundamente questionador, uma pessoa que luta com todas as forças para conservar o único bem que ainda lhe resta, a integridade de caráter. Jó não maldiz diretamente a Deus, porém amaldiçoou o dia que nasceu e a noite em que foi concebido. Se a vida é assim, para que gerar um ser vivo? Se a vida é assim, era melhor ter sido um aborto ou ter morrido logo ao nascer. Isso evitaria que a pessoa sofresse por causa das desigualdades sociais. Quando não se tem nenhuma perspectiva, é melhor morrer, conclui Jó. O que pode o homem fazer quando Deus não lhe abre nenhum caminho? Tal era a reflexão de uma parcela significativa do povo que estava no exílio, sem vislumbrar qualquer chance de resgate da vida e dos dias perdidos debaixo da opressão na Babilônia. Lucas 9, 51, 56, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. A secção de Lucas, que vai do capítulo 9, versículo 51 até 19, 58, nos mostra com exclusividade Jesus em sua peregrinação para Jerusalém. Não se trata de um passeio e nem de uma excursão, mas sim de um caminhar decidido, sabendo que lhe espera o final da jornada. Veja que pouco antes de tomar essa firme decisão de partir para Jerusalém, Jesus diz a todos os que o cercavam: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Portanto, há uma cristalina transparência na caminhada de Jesus. Nessa viagem, Lucas mostra a pedagogia de Jesus, que vai indicando o caminho para aqueles que querem unir-se a ele. Tal processo por ele iniciado vai provocar sérios conflitos com aqueles que não querem mudar o rumo da história. Por enquanto, nem os samaritanos entendem que Jesus vai a Jerusalém para salvá-los. E os discípulos não imaginam que a Samaria seria um dos primeiros lugares que eles evangelizarão ao saírem de Jerusalém. Celebramos hoje um dos santos mais populares do Brasil, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo nasceu em uma terça-feira de Páscoa, em 24 de abril de 1581, na aldeia Puy, sul de Paris. Como era então frequente, Vicente foi batizado no mesmo dia do seu nascimento. Era o terceiro filho do casal João de Paulo e Bertranda de Moras, camponeses profundamente católicos. Inspirado por seu amor a Deus e aos pobres, Vicente de Paulo foi o criador de muitas obras de amor e caridade. Sua vida é uma história de doação aos irmãos pobres e de amor a Deus. E ele dizia aos seus seguidores: os pobres são nossos mestres e senhores. Um beijo no seu coração.